Graça e paz, queridos, graça e paz, amados. Eu sou o pastor Emerson Borges e estou trazendo hoje da parte de Deus mais uma palavra para os irmãos. O texto de hoje se encontra lá em Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1, quando fala sobre a prisão de Pedro e a sua miraculosa ou a sua maravilhosa libertação. Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matar, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João Batista, ao qual já havia sido decapitado. E vendo que isso agradara aos judeus, porque ele perseguia a igreja, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. O que é que ele quer dizer com esse dia dos asmos? Era a Páscoa, eram 7 dias de pães asmos, né? Pães sem fermento, e o rei ele não queria agredir ao costume judeu, então ele prendeu Pedro com a intenção de passar a Páscoa e depois da Páscoa matá-lo, né? E o texto nos diz, queridos, 4 quaternos de soldado, eram 16 soldados que estavam prendendo a Pedro. Só para nos abrir a mente. E, havendo prendido, encarcerou na prisão e entregando a 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados, que o guardassem, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Como é que está a tua vida de oração, querido? Como é que está a tua vida de oração por ti, pelos outros, pela igreja, pelos que precisam? Veja nesse texto a importância da oração. Pedro estava lá na cadeia, ele estava preso, mas a igreja estava fazendo orações por ele. Aí veja só. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, Pedro, dormindo entre 2 soldados, um do lado do outro, ligado com 2 cadeias, ou seja, algemado, e os guardas diante da porta guardavam prisão. Ou seja, 4 soldados ali, né? Para complicar mais um pouquinho, eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. O milagre vai acontecer. Eu disse para complicar mais um pouquinho, porque além de preso e algemado, Pedro ainda estava nu. Era costume deixar ele nu, porque para dificultar, quem é que vai fugir nu? Sabia que se o cabra estivesse no meio da rua, ou era doido, tal, tinha fugido da prisão. E o anjo disse: levanta-te. E caíram as algemas. Ele estava algemado, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E lança às costas a tua capa e segue-me. Ele estava nu, descalço e algemado. Olha quanta dificuldade. E disse o anjo, e saindo, o seguia. E não sabia se era real o que estava sendo feito ali pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. Queridos, quando Deus quer surpreender a gente, ele faz a coisa de um jeito que parece que a gente está sonhando. Mas te aquieta, porque ele está no controle, ele sabe o que está fazendo. E saindo, né, e passaram a primeira e a segunda, e chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E eu lembro da música da Voz da Verdade, né? Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença e nem culpa
que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para aqueles que nele creem. Se acalme. Veja a situação de Paulo. Eu acho que dificuldade mais nós colocaríamos aqui. Nu, algemado, descalço, um soldado de um lado e outro do outro, algemado, todas as dificuldades humanamente possíveis para o camarada poder ser livre. Então são todas as circunstâncias humanamente possíveis para que ele não fosse solto, para que não acontecesse. E você pode estar vivendo nessa situação hoje, olhando para as circunstâncias, vendo as circunstâncias contrárias, vendo o impossível. E a gente já tem aquele corinho que diz: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não seguir por vistas, né? Não veja, só creia. E Pedro estava numa situação totalmente adversa aqui. E o texto nos diz que, indo para a cidade, a porta se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Vai parecer sonho o que Deus vai fazer. Porque Deus faz coisas assim que a gente só acredita porque é Deus que fez. Foi Deus que fez. Senão a gente não ia acreditar nunca, porque é Deus que faz. E Pedro, retornando assim, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, e orava. Novamente, a importância da igreja orando, a importância de estar orando, de estar buscando a presença do Senhor. Queridos, aquilo que a gente não pode, Deus faz. Creia. Você pode achar, às vezes quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, a gente diz assim: eu creio, né? Porque a gente acha que a gente vai fazer. Então, se você acha que é você que vai fazer, continue triste, desanimado. Mas se você sabe que é Deus que vai fazer, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo é, sorria e diga: eu creio, Deus vai fazer. E o texto continua dizendo que a igreja estava lá orando, e o versículo 13 diz: e batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Queridos, Deus faz coisas assim inacreditáveis. Rode ouviu: não, é Pedro. Eu disse: não, peraí, mas Pedro está preso. Não, não vou abrir a porta não, não é ele que ele está preso. Você ainda conta com o sobrenatural de Deus na sua vida? O sobrenatural de Deus. Não comum, não normal. O sobrenatural de Deus na tua vida. Calma. Quem tem Deus tem tudo. E o texto continua dizendo: e disseram-lhe, e conhecendo a voz de Pedro, ela de alegria não abriu a porta, mas saiu correndo para dentro e anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava assim, que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Queridos, Deus vai te surpreender. Deus ainda pode te surpreender. Basta você crer, porque Deus pode, Deus faz e Deus é. Qual é o teu medo? Nós não estamos falando do homem, de fulano, de... Olha, eu trouxe essa palavra, eu usei esse texto quando nós voltamos dos ribeirinhos, porque a todo mundo que eu encontrava eu dizia: olha, ora por nós estamos indo numa viagem junto com os ribeirinhos, ora por nós, ora para que Deus nos dê livramento, para que Deus cuide de nós. Queridos, foram 3 voos, Recife-Guarulhos, Guarulhos-Brasília, Brasília-Belém. Depois foram 19 horas de barco, depois mais 1 hora de barco, de Melgaço até Portel. Depois a gente pegou o barquinho da Pauta e foi
de Paricatuba até lá em Ararapina, o local onde nós íamos, o local onde não tinha energia, o local onde a noite era tudo escuro, mata fechada, início da selva amazônica, e o meu pedido de oração era que Deus guardasse a gente. Queridos, a gente não teve problema com nada. A gente não teve nenhum animal peçonhento, a gente não teve nenhum, assim, fiquei com medo. Não. Deus nos livrou o tempo inteiro, Deus nos guardou o tempo inteiro, e eu creio que isso é resposta de oração. A igreja que orou e soltou Pedro miraculosamente foi a mesma igreja que orou por nós, e nós fomos até Ararapina e nós fizemos a obra de Deus. Foram 75 vidas para Deus, e nós fomos e voltamos em paz, porque Deus continua fazendo milagres. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A sua parte é crer. Fica na posição. Fica aí pedindo a Deus, orando, insistindo, porque aquilo que a gente não pode, Deus faz. E acenando-lhes, ele com a mão, para que se calassem, contou como o Senhor tirara da prisão. E disse-lhe: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito a Pedro. E Herodes o procurou e não achou. Feita a inquirição aos guardas, mandou os justiçar, e partindo para a Judéia, para Cesareia, ficou ali. Queridos, imagina a cabeça dos homens, 4, um de um lado do outro, 2 na frente, depois mais 4, 16 homens, e Pedro sumiu. E Pedro fugiu. Não queira saber como Deus vai fazer. Só creia que Deus pode e que Ele vai fazer. Não pense como é que vai acontecer, porque às vezes a gente quer até ajudar Deus e a gente não tem capacidade para isso. A gente viu que Sara quis ajudar a Deus, e até hoje a gente liga a televisão aí, é briga de palestinos e israelenses por causa da ajuda de Sara. Então não queira ajudar a Deus, só creia. Ore, aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Deus nos levou em paz, vivemos lá em ambiente de mata fechada, e Deus nos levou, nem barco quebrou, nada, problema nenhum. Foi uma viagem de ida, de paz. Nós trouxemos os molhos, foram 75 vidas no culto quando a gente fez lá, e na volta a gente saiu evangelizando no barco, ainda foram mais 4 vidas, e fora as pessoas essas que se renderam a Jesus, e fora das sementes que foram plantadas, as sementes que foram lançadas. Então, queridos, Deus continua fazendo milagre, Deus continua podendo, e Deus continua fazendo, porque Ele pode, Ele faz e Ele é. A tua parte é crer. Creia, Deus está no controle, que Ele, pois, te abençoe. Amém?